Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, muito boa tarde. Vamos aguardando mais um instantinho até chegar o nosso horário marcado para iniciarmos a nossa atividade da tarde de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda de forma virtual, ainda à distância, mas logo estaremos nos nossos encontros presenciais. Sejam todos bem-vindos. Estamos chegando quase no nosso horário. Convidamos todos que desejarem, coloquem sua aguinha à disposição para serem fluídas, magnetizadas no final do nosso encontro. Estejamos todos nos preparando para as nossas reflexões e também para recebermos a magnetização das águas, o passe, ainda que à distância, mas a nossa fé, a nossa confiança no Pai Maior faz com certeza com que possamos alcançar o socorro necessário, o socorro desejado e o socorro merecido. São 16 horas, convido a todos os irmãos para elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Criador, ao nosso querido Mestre Jesus e a toda a corrente de amor e de luz responsável pela tarefa da nossa querida Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Que esses amorosos amigos estejam presentes com cada um de nós. Alcance-nos onde quer que estejamos. Que nos auxiliem diante da compreensão do entendimento do tema da tarde de hoje. E auxiliem-nos também de acordo com os nossos merecimentos. Que a luz do Pai esteja com todos nós. Que assim seja. Bem, queridos e amados irmãos, nosso tema da tarde de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, mais precisamente no item 21. Um item um assunto, um tema do qual a maioria das pessoas verdadeiramente não gosta de falar. Muitos de nós, inclusive, negamos esse assunto. A gente se nega a refletir a respeito deste tema. Tem gente que tem medo, tem gente que tem fobia, tem gente que tem pânico, tem gente que tem pavor, tem gente que simplesmente não quer ouvir falar. Mas é necessário nós refletirmos a respeito. O item 21 nos traz as reflexões a respeito das perdas das pessoas amadas, das mortes prematuras. Nós verdadeiramente não estamos preparados para a separação que ocorre entre nós e nossos entes queridos, e nossos afetos e nossos amores. Nós verdadeiramente não nos preparamos para esta separação. Nós sabemos, porém, que, como diz um dito popular, o que há de mais certo na vida da gente é a morte, não é verdade? Pois então, nós sabemos que o caminho, a trajetória da qual todos nós estamos andando é, aqui na Terra, uma vida, uma reencarnação cheia de oportunidades, uma caminhada cheia de situações postas, decididas, reflexionadas por nós mesmos, juntamente com a espiritualidade, nosso anjo de guarda, nossos mentores, e juntos ali
Na espiritualidade, nós traçamos metas a cumprirmos nessa busca pelo progresso espiritual que se dá através das experiências vividas aqui na Terra. Terminado esse processo, que também foi determinado por nós mesmos, da mesma forma que a maior parte de nós programamos a nossa chegada na Terra, o nosso nascimento nessa encarnação, também foi programado o nosso desencarne, a nossa partida da Terra, a nossa partida do plano material. Isso foi previamente determinado e combinado. Só que quando nós chegamos aqui, nós temos o véu do esquecimento, né? Que acaba nós esquecendo-nos desses combinados lá no plano espiritual. Mas isso é parte fundamental da nossa existência, o momento no qual a nossa caminhada terrena precisa ser completada e encerrada. E é aí que nós voltamos para casa. Porque a nossa caminhada aqui é temporária, é passageira. Aqui é passageiro. No plano espiritual, lá é nossa verdadeira residência. Lá é nossa verdadeira morada. Nós temos aqui, no item 21, uma mensagem de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Essa mensagem nos diz assim que quando a morte ceifa das nossas famílias, arrebatando sem restrição, levando os mais moços antes dos mais velhos, e a gente costuma dizer, né, diz ele, que Deus não é justo, e isso é a mais pura verdade. Normalmente, quando nós nos separamos através da morte de algum ente muito amado, o primeiro impacto do nosso sentimento é esse sentimento justamente de revolta, de rebeldia contra aquele que é o nosso Criador, né? E nós realmente, com toda aquela dor, né, que a gente está sentindo naquele momento, a gente logo vai atribuindo culpas, né? Então, ele nos diz, despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era a sua alegria. O que dizer, né? As pessoas normalmente fazem essa pergunta, o que dizer para uma mãe que teve que se separar de seu filhinho amado, seja qual for a idade. Aqui diz mortes prematuras, mas para quem ama, sempre considera-se prematuro. A gente sempre acha que não era o momento de partir. Nós sempre levamos para esse lado. Não, morreu muito cedo, estava muito cedo. Tinha muita coisa o que fazer, tinha muita coisa para viver, tinha muitos projetos para a vida. A gente fica normalmente fazendo, né, escaneando a existência do outro e ali, através da nossa visão limitada da existência humana, nós vamos determinando que aquele não era o momento da partida. Mas a espiritualidade vem nos trazer justamente nesse ponto o esclarecimento. Nós precisamos nos elevar o nosso pensamento acima do terra a terra da vida. Para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgas ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, porque, a vez de avaliar a justiça divina como a vossa, pergunta ele. Então, nós vamos colocar a justiça de Deus, que é grandiosa, que é perfeita, dentro desse pacote limitado que nós visualizamos a vida, que nós dimensionamos uma existência. Nós normalmente temos esta visão
material da nossa existência. Nós acreditamos que a nossa existência é exatamente o que nossos olhos veem, que a nossa existência está verdadeiramente limitada a essa vida aqui na Terra, e onde implicam todas as questões materiais que fazem parte desta existência. Mas a gente precisa ir além. Nós precisamos olhar além da nossa vida aqui na Terra. Nós precisamos procurar, sim, apesar das resistências de todos nós com relação a esse tema, nós precisamos parar para pensar a respeito. Samson nos diz: frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Então, ele nos chama a refletir de que muitas vezes o desencarne é verdadeiramente um presente de Deus, porque está livrando aquele espírito, muitas vezes, de outras situações das quais poderiam acarretar sinais graves nessa existência, débitos ainda maiores, situações das mais diversas. Nós não sabemos o que vai verdadeiramente na alma daquele ser. Nós, embora a gente conheça as pessoas, a gente não conhece a sua intimidade, o que vai no seu pensamento, o que vai verdadeiramente no seu sentimento, o que ela está vivendo intimamente. Mas Deus sabe tudo o que há nas nossas vidas. É uma horrenda desgraça dizeis ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperança. E aí ele pergunta: de que esperanças falais? Ou seja, vamos refletir de que as esperanças que verdadeiramente são importantes para a nossa existência, elas não estão aqui no nosso plano material. A grande e maior esperança que tenho em minha existência não é o título de nobreza, não é o grau de intelectualidade que eu possa alcançar, não é a riqueza que eu possa acumular, não são os meus bens terrenos que farão de mim um ser maior, melhor. As grandes riquezas e as grandes esperanças que devemos alcançar através dessa existência são aquelas da alma, não aquelas do corpo. São aquelas que levaremos conosco. Tudo o que é da alma, nada do que é do corpo. E a nossa visão normalmente está justamente acanhada nesse sentido. Nós percebemos que as grandes esperanças da nossa vida estão justamente nas coisas do mundo material. Atribuímos as grandes conquistas às questões materiais. Mas as grandes conquistas estão nas questões espirituais e morais. Essas sim levaremos. Quando Deus determina que nós já alcançamos nessa vida toda aquela tarefa que viemos para desempenhar através do nosso processo de progresso, Ele vai determinar, está na hora de voltar para casa. E Ele nos chama. E nós vamos. Mas aqueles que ficam não conseguem compreender esse momento, né? Porque, óbvio, nós amamos, nós queremos perto, todos nós queremos os nossos amores, os nossos afetos junto de nós. Mas vamos continuar aqui com a mensagem do nosso querido Samson. Mães, diz ele, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais
os transborda de felicidade, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, todo o sentimento de revolta que nós desenvolvemos, que nós alimentamos dentro de nós, com a partida dos nossos entes amados, os alcança. Mas essa revolta os alcança de uma forma dolorosa. Esse é o pensamento. Esse precisa ser o pensamento. Nós amamos. Quem ama, quer bem. Quem ama, quer a alegria e a felicidade do outro. Não é verdade? Vamos passar agora para o livro Temas da Vida e da Morte, ditado por Manuel Filomeno de Miranda, Adivaldo Franco, onde Manuel Filomeno nos diz que, etimologicamente, a morte significa cessação completa da vida, seja da vida do homem, seja da vida do animal, do vegetal, é a cessação da vida. Genericamente, porém, morte é transformação. Morrer, do ponto de vista espiritual, nem sempre é desencarnar, isto é, liberar-se da matéria e das suas implicações. A desencarnação é o fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito, que por sua vez se desmanta condicionamentos e atavismos materiais, facultando a si mesmo liberdade de ação e de consciência. A morte é um fenômeno biológico, término natural da etapa física. A desencarnação real ocorre depois do processo da morte orgânica, diferindo em tempo e circunstância de indivíduo para indivíduo. Aqui a grande e maior importância da nossa conscientização da necessidade de compreendermos esse processo no intuito de auxiliarmos aquele que parte. Porque claramente Manuel Filomeno nos diz aqui, a morte do corpo é uma questão orgânica. O corpo morre, o corpo, o organismo físico e material. A alma, ela desencarna, ela sai daquele corpo, ela se desprende daquele corpo por um processo que diferencia de tempo e de circunstância de cada indivíduo. Então, quanto mais apegado à vida material nós somos, mais difícil, mais lento, mais doloroso até talvez possa ser esse processo. Daí a importância da nossa compreensão e percebermos que nessa hora é a hora de amar. Amar aquele amor que Jesus ensina. Amar aquele amor desprendido, aquele amor verdadeiro, aquele amor com toda a sua intensidade, onde eu não penso em mim, onde eu penso exclusivamente em quem eu amo. E quem eu amo eu quero que esteja bem nesse momento fundamental da sua existência. Se eu desejo que o meu grande afeto esteja bem nessa hora, eu vou orar por ele. Eu vou envolvê-lo através da prece. Eu vou me resignar diante daquela escolha que ele mesmo fez, junto a toda aquela falange radiosa que organizou a sua vinda à Terra. Eu vou ajudar aquele ente querido. Isso não significa que eu não posso sofrer a falta, a saudade, a ausência. Isso não significa que eu não tenha o direito de sentir o que está acontecendo. Sim, tenho todo o direito de sentir aquele momento da partida. Mas se eu mergulhar no sofrimento por conta
da sua partida, eu estarei interferindo negativamente neste processo. Eu estarei, ao invés de auxiliando, eu estarei atrapalhando. Eu estarei causando dor e sofrimento a este ente a quem eu amo. Diz ainda Manuel Filomeno, a morte é a ocorrência inevitável em relação ao corpo, que em face de acontecimentos de vária ordem, tem interrompido os veículos de preservação. A desencarnação pode ser rápida, logo após a morte, ou se alonga em estado de perturbação, conforme as disposições psíquicas e emocionais do ser espiritual. Então, se nós estamos aqui envolvendo aquele ente amado com nossas preces, com nossas rogativas, com nossas orações, nós estaremos auxiliando ele nesse momento do despreendimento. Estaremos participando de fato daquele momento e participando de uma forma amorosa, de uma forma resignada, diante da vontade daquele alguém e da vontade divina, com todas as suas leis, porque são as leis de Deus que vão determinar todos os processos. Nós trouxemos também o livro, Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que Leon Denis nos traz a seguinte reflexão: a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências, mas basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. Toda morte é um parto. Olha que lindo isso que Leon Denis nos diz. Vamos trazer isso para a nossa vida. A morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até aí latente em nós, vida invisível da terra que vai reunir-se à vida invisível no espaço. É o retorno da alma à liberdade, enriquecida com as aquisições que pôde fazer durante a vida terrestre. E vimos que os diferentes estados do sono são outros tantos regressos momentâneos à vida no espaço, ou seja, cada noite que nós adormecemos, que nós dormimos, é como se nós tivéssemos morrido. Cada noite de sono é como se nós tivéssemos saído dessa vida e ido para o plano espiritual, para ter com os nossos afins, espiritualmente falando, né? Quando retornamos ao amanhecer, voltamos à vida. É assim que ocorre. O nada não existe, nos diz Leon Denis. A morte é um novo nascimento, um encaminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. Então, morrer significa viver. Morrer é renascer sempre, sempre, volvendo, né, o espírito na verdadeira pátria. É voltarmos para o nosso verdadeiro lar. É estarmos no local de origem. Se nós temos entes amados nossos que partiram pelo desencarne, vamos procurar refletir como se fosse assim uma viagem, né? Nós temos, muitos de nós às vezes temos filhos que partem para outros países, para outros estados, para outras cidades, e nós temos ali a certeza do reencontro. Quando eles partiram, nosso coração ficou apertado, aquela sensação de abandono, de perda, mas nós não podemos compreender como perda algo que verdadeiramente não é posse nossa.
Nossos entes amados não nos pertencem. Eles pertencem a Deus. Deus é o Criador, Deus é o Pai de todos nós. Eles nos foram emprestados por Deus por um período, para que nós os pudéssemos encaminhar ao longo da vida. E bendito seja Deus que nos deu a oportunidade desse relacionamento, dessa convivência. Então vamos guardar a alegria desses momentos de convivência. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós recebemos por aquele período, mas acima de todas as coisas, vamos cultivar dentro de nós a certeza do reencontro, porque ele acontecerá, porque ele é fato. Pede a Deus, roga ao Pai que abençoe aos teus entes que partiram e que te dê sustentação e forças para compreender esse momento de separação, mas não compreenda a partida do seu afeto como uma perda, porque não foi, você não perdeu ninguém. Você não perdeu ninguém. Primeiro, porque não somos proprietários dos outros, não é verdade? Segundo, porque isso não é perda, isso é um momento de separação. A reencarnação nos proporcionará o reencontro, o nosso retorno à pátria espiritual futuramente proporcionará talvez o reencontro, mas se nós construímos um amor verdadeiro, uma relação de respeito e de afetividade com esses entes amados, o reencontro é certo. O reencontro é certo. Existem muitas pessoas que nos procuram na ansiedade de saber como estão os seus entes que partiram. Meus queridos, não tenha essa ansiedade. Reflita sobre quem foi teu ente amado. Reflita quem ele representou aqui na Terra e verás como ele está. As criaturas que cultivam boas sementes estão justamente fazendo o mesmo na espiritualidade. Acalma teu coração, acalma tua alma, tenha a certeza da justiça de Deus. Deus não foi cruel contigo, muito menos com este teu afeto. Na verdade, este teu afeto se libertou. É liberdade. Desencarnar é libertar-se. Libertar-se do corpo carnal, libertar-se de todas as adversidades, de todos os desafios, de todas as dificuldades deste plano e galgar novas tarefas no plano espiritual. Então, com esse pensamento de que o teu afeto está nesse momento empreendendo esforços para trabalhar, atuar, crescer, libertar-se de toda e qualquer amarra que o vincule ao plano físico. Pense dessa forma e auxilie-o através das tuas orações, através das tuas preces, através do teu despreendimento no bom sentido, despreendimento no sentido do amor integral, do amor confiança, do amor fé, do amor verdadeiro. Este te moverá, porque, como nos diz aqui esse querido Espírito e diz, tenha a certeza, teus bem-amados estão junto de ti. Os fluidos deles te envolvem. Então, o teu pensamento os alcança e é um bálsamo quando o teu pensamento chega até eles com essa forma de amor, de afeto, de carinho, de gratidão. Isso é bálsamo, isso é bênção. Mas quando o nosso pensamento chega até eles de uma forma desesperada, com uma dor muito intensa, isso maltrata, isso machuca, isso dói. Nós não queremos que eles sofram. Pelo contrário, nós desejamos que eles evoluam, nós desejamos que eles progridam e nós estaremos aqui na Terra
fazendo a nossa parte enquanto Deus determinar o nosso período por aqui. Enquanto nós estivermos aqui, vamos assumir aquilo que nos cabe, para que eles também fiquem orgulhosos de nós. E daqui um pouco, se estiverem nas condições adequadas, talvez até mesmo estejam contribuindo conosco, nos inspirando boas ideias, nos trazendo seu amor também, porque a conexão é daqui para lá e também de lá para cá. Nós estamos todos integrados numa mesma criação. Somos todos filhos de Deus, independentemente de estarmos fazendo parte neste momento do plano espiritual ou do plano material. Somos todos parte desse universo bendito que Deus criou. Então, vamos trabalhar em nossos corações a resignação diante das leis de Deus, diante da sua vontade, diante do que o Pai determina. E vamos estar, todos nós, muito mais resignados e gratos. Este o caminho. Daqui um pouco, eles vêm ao nosso encontro através de um sonho, acontecem os reencontros através dos sonhos. Sonhos, por falar nisso, ótimo tema para uma palestra, né? Falarmos mais a respeito, porque sim, os sonhos são oportunidades de reencontros que acontecem entre nós e aqueles que já partiram de vez em quando. Então, já chegamos na nossa hora, são 16h30. Eu os convido a todos para justamente nesse encaminhamento do nosso final, do nosso encerramento, para orarmos por estes afetos, por estes que partiram especialmente, ou para aqueles todos que nós podemos saber, ter a certeza de estarem precisando de orações. Também podem dispor seus vasilhames com água para ser magnetizada. Então, elevamos os nossos pensamentos ao nosso divino Mestre Jesus, médico de todas as almas, esse mestre amigo, bondoso, que nunca falha, que nunca está ausente, que está sempre presente em nossas vidas. Rogamos a vós, Jesus amigo, que sua mão bendita alcance neste momento esses seres amados de nossos corações, os quais estamos mentalizando, onde quer que eles estejam, no plano físico, no plano espiritual, que eles sejam alcançados por estes sentimentos de afeto, por este sentimento de gratidão por terem feito parte de nossa caminhada. Fortalece, Pai, a cada um deles, que eles recebam o nosso abraço fraterno, o nosso abraço amoroso e carinhoso, e que eles sigam em frente, que eles sigam de acordo com os teus desígnios, que eles sigam as suas tarefas, seja aqui, seja no plano espiritual. Que esses nossos irmãos estejam fortalecidos em sua fé, na confiança do teu amor, da tua justiça, da tua caridade. Ilumina, Pai, a cada mãe, a cada familiar, a cada alma que sofre a separação, dando-lhes a sustentação, o fortalecimento também e a coragem de seguirem em frente, levando em seus corações a certeza do reencontro. Rogamos também a magnetização das águas, pedindo ao Criador possa neste instante, através de seus ceareiros de luz, dispor de componentes medicamentosos que sejam acondicionados às nossas águas para que possamos receber o fortalecimento ao nosso corpo físico, à nossa mente, enfim,
que sejamos abençoados por esta água bendita que saciará a nossa sede. Muito obrigada, Pai, e que assim seja. Queridos amigos, muito obrigada pela companhia de todos vocês, muito obrigada pela presença, que possamos levar conosco desta tarde linda e ensolarada a certeza do amor do Pai para com todos nós. E nos encontramos novamente amanhã para o momento diário de orações às 9 horas da manhã. Um abraço no coração de cada um. Fiquem com Deus.